Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você for assistir esse vídeo, seja abençoado, seja tocado por a verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia? Vamos com a irmã Mary ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal da irmã Josimere, eu peço com muito carinho, se inscreva. Se inscreva @Josimere de Souza 6227. Josi com Z, e você vai encontrar o canal da irmã Josimere, se inscreva e caminhe conosco. Vamos caminhar lendo a palavra do Senhor e nos edificando nela. Amém, queridos? Nós terminamos ontem o Apocalipse, foi um livro glorioso, nos encheu, nos deu direções, e eu creio que esta palavra irá transformar o seu entendimento. Muitas vezes a gente acha que é muito difícil, mas não, irmãos, ela por si só, ela se explica, ela é linda, ela é viva e eficaz. Amém, queridos? E nós colocou no coração o Espírito Santo de nós lermos as cartas de Paulo. Nós já lemos Mateus, já lemos Atos dos Apóstolos, nós já conhecemos um pouco da conversão de Paulo, já vimos quem é o Paulo, né? Aquele que tem dupla cidadania. É judeu, mas tem cidadania romana, que possui grandes privilégios especiais. Então, por isso que quando ele foi indiciado, ele apelou para César, né? Para ser julgado em Roma. E aí tudo isso, irmãos, nós vamos ler agora na Epístola de Paulo aos Romanos. Por que Paulo escreve aos Romanos desta forma e deste jeito? Porque Paulo conhecia toda a liturgia, conhecia tudo, como os romanos viviam. Então ele tinha como falar com os romanos desta maneira. Deus lhe deu a autoridade para falar com os romanos desta maneira, né? É como a gente às vezes quer falar com alguém que a gente não conhece, a gente já tem mais, se cuida mais, né, do que vai falar, porque a gente não conhece. Agora, quando a gente vai falar com alguém da casa, aleluia, a gente já conhece um pouco mais das manias, já sabe se pode falar algo que seja de aconselhamento e a pessoa vai acatar, e vai voltar-se para Deus, e já sabe que aquele que tu vai falar e não vai dar valor, então tu já conhece, né, os da casa. Então Paulo fala assim com os romanos porque ele conhecia eles. Então é glorioso essa epístola, essa carta, essa epístola de Paulo aos Romanos é maravilhosa. Vem com a irmã Mary ler Bíblia. Já deixa o seu like no começo do vídeo. Sabe, irmãos, que todo like que você deixar, a irmã Mary não sabe quem deixa o like, não dá para saber. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Quem está abençoando, quem está entendendo que este canal precisa chegar a palavra do Senhor a mais pessoas possíveis, Deus te recompensará. Amém, queridos? Deus abençoe. Vem comigo ler Bíblia. Romanos, capítulo 1, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aleluia, Jesus, que versículo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a esse seu filho, o qual, segundo a carne, veio para a descendência de Davi. Falando de Jesus aqui, né? E foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça, o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Oh, aleluia, Jesus! Damos graças a Deus pela vida de Paulo, né, irmãos? Que foi um grande homem de Deus. Cujo número de seus também vós, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui para os romanos: eu fui chamado para pregar entre os gentios, e cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo.
Outrora ele sabia, irmãos, que os romanos eram contra, né, os cristãos, contra aqueles que acreditavam em Jesus. Porque Paulo também fazia parte, irmãos, do partido dos fariseus. Por isso que ele perseguia os cristãos. Ele conhecia a lei de Moisés. E ele achava que os cristãos estavam pecando e em não querer viver a lei de Moisés. Ora, não tinham ainda rasgado o véu, né? Queriam continuar vivendo a vida, a lei de Moisés. Então, ele se fazia presente também nos partidos dos fariseus, antes de conhecer Jesus. Depois que conheceu Jesus, ele fala para os romanos: vós também são chamados para serdes de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que saudação gloriosa, né, irmãos? Quem sente a paz? Só em lermos as palavras já vai nos trazendo paz, né? Diz assim em versículo 8, o amor de Paulo pelos cristãos de Roma, seu desejo de vê-los. Versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Meu Deus. Aleluia. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, porque Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ele está dizendo, olha como Deus sabe lá no céu o quanto eu oro por vocês, meus irmãos de Roma. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Aleluia, Jesus. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha que comunhão que ele prega aqui, irmãos. Que ele queria tanto estar com eles para que esta união deles, né, nesta fé mútua, pudessem ser repartidos dons espirituais. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Aleluia. Meu Deus. Mas tem gente que não entende o agir de Deus e faz mesas, né, irmãos? Ah, Jesus querido, eu oro para que Deus dê discernimento para tantas pessoas para entender isso, irmãos. Olha só, e ele diz, não é que ele está demorando em ter com os irmãos de Roma. Ele diz assim, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outros, e em Roma. Ele queria dizer, eu estou pronto para ir ter convosco, mas por enquanto ainda não deu. Não deu para estar aí com vocês. Mas olha, irmãos, o que tanto que aconteceu na vida de Paulo para ele ir até Roma daquela situação ali, né? É desse jeito. Assunto da epístola e a justiça pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia, Jesus. Essa frase está no WhatsApp do nosso pastor, Josemar. É uma frase que toca, né? O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
o justo viverá pela fé. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você que está assistindo esse vídeo, o justo viverá pela fé. A fé te move a lugares que o homem não pode ver. Amém? A idolatria e a depravação dos homens. Versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que tais homens são por isso indesculpáveis? Porque o Senhor diz que não tem como não crer em Deus, porque se tu olhar pelas coisas que foram criadas desde o princípio do mundo, você já não tem como dizer que Deus não existe. São indesculpáveis a descrença, a incredulidade. Isso que Paulo estava querendo dizer aqui. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, insensatez, tolice, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Aquele que não adora a Deus é incrédulo e não reconhece o senhorio de Deus. Paulo disse que inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Porque querem achar todo tipo de ciência para desfazer as obras do Deus vivo. Só que acabam-se loucos, porque não tem como desfazer as obras do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens a imundícias. Por que Paulo diz isso? Porque se você vai a Roma, irmão, a primeira coisa que você vai ver é aquelas águiazinhas, né? Eles adoram a leões esculpidos. Por isso que ele diz aqui, a semelhança de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Tinha muitas coisas em Roma, de cobras. Eles desenhavam as cobras e eles tinham muitas imagens de animais, e ali algumas seitas, alguns adoravam aquilo ali como se fosse deuses, né? Então ele diz que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhanças de imagens de homens corruptíveis, como de aves, quadrúpedes e répteis. Então quem entra na Roma já tem que começar adorando aquelas imagens, né? De corujas, e tem de muitas coisas, né? Que eles tiram a bondade de Deus e colocam naquilo ali, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Oh, aleluia. Esse versículo eu aprendi com 14 anos, irmãos. O meu irmão Josias, cantor evangélico, né, tem uma dupla com o presbítero Ricardo. Ele antigamente, bem no começo, ele cantava. E mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Esse hino não sai da minha mente. É muito antigo, mas é lindo, é glorioso. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz aqui, ó. Até o modo que o Senhor fez as relações sexuais, eles mudaram. A mulher mudou, né? E aí, em vez de ser como a criação dá certinho, como o Senhor fez tudo perfeito, eles tentam inovar, né? Ao contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Meu Deus, eu não vou comentar porque essa palavra não precisa de comentário, irmãos. É abominação para Deus. Ai, sepacachura mandarabaséria. Que o homem possa ler a palavra. Vem comigo ler Bíblia. E ser liberto pelo poder da palavra do Senhor. Viva conforme a sua natureza, o que o Senhor te formou. Seja livre, aleluia. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeições naturais e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Por que Paulo falou isso tudo para Roma no primeiro capítulo, irmãos? Porque ele sabia que Roma era o berço da homossexualidade. Era entre reis, entre a cúpula. Eles perverteram a imagem de Deus, né? A natureza de homem, mulher. E aí Paulo repreende no primeiro capítulo e diz que vira abominação. E o Senhor os entregou ao seu próprio disposição mental reprovável, porque não estão em seu juízo perfeito quando depravam a própria imagem e semelhança de Deus. Ficamos com este capítulo no dia de hoje, irmãos. Amanhã, se Deus nos permitir, capítulo 2 de Romanos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, se Ele não voltar até lá. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e não esqueça de compartilhar, se você sentir no seu coração. Amém? Deus abençoe.